Olha a gente por aqui de novo, boa tarde. Bem-vindos, meus amores, para mais um Entre Família. De novo, em Escapulinho, consultório de família. Encontro Você assiste o consultório de família toda terça às 8 da noite, inédito. Não tem Abinal, não tem Aleixo às vezes. Às vezes ele tá por Fazer lá. um programa juntos, você e a Eliane. Ah, era o que eu esperava, Você achava que era sobre sua especialidade de youtuber. De aprendizado via aprendiz no youtuber. Meus amores, vamos que vamos ao programa de hoje. Olha só, as férias estão se aproximando e eu abri uma vaga de emprego, eu que abri. Olha que legal. Para qual área? Alguém para me substituir temporariamente. Aqui? Aí legal. Tem que me mandar currículo. Como é que aí eu tenho que... Tem que ter experiência. Não, sem experiência. Não, sem experiência. Pra ela, se ela vem temporário, porque vai que ela mostra que é melhor que eu. Vai que... Não, então tem que ser alguém inexperiente ainda. Entendi. Quais são as exigências, minha gente, para ocupar uma vaga de emprego? Sim. Não quero que seja mais alta, não quero que seja... Não, eu tenho um estereótipo ali que eu quero. Ter, né? Só para ser aquele momentinho pro pessoal sentir saudade. Pode ser loira. Entendi. Não quero uma morena pra não competir. Só pra ficar naquela... A Darleide era bem mais legal. Ou pode ser que alguém assista e diga assim, igual aquela. Juntando os três não dá um Cris. E aí? Vamos falar hoje sobre isso. Vagas... Não sobre essa loucuragem toda nossa aqui, viu? Tô brincando. Sobre vagas temporárias. Porque abertas, né? A temporada aí aberta, a temporada de vagas temporárias. Seja no varejo, né? Comércio, shoppings, e-commerce e outras áreas também. Começou aí esse momento onde muitos esperam por uma oportunidade e até mesmo são oportunidades muitas vezes para pessoas que não têm experiência naquela área, né? Pois bem, é disso que se trata. Como é que se veste para ir a uma entrevista de emprego? Qualquer roupa. Um dia desse eu vi um vídeo de uma moça que ela foi de shortinho, regatinha, não sei o quê. Aí ela, gente, eu não sei o que aconteceu, me reprovaram. É preconceito, mas amor, é que assim, tem um códigozinho. O mundo pode estar assim meio borocoxa, meio parecendo que tá largado, mas não é de todo largado, né? Então o que mais que a gente precisa pensar? Na aparência, na forma de falar, em como vai responder as perguntas, as informações básicas, um bom currículo preenchido, né? A depender da data, aliás, da vaga que você vai buscar. Preenchida, né? Quem tá com a gente aqui vai nos ajudar com esse tema é a Vânia Marques, especialista em recrutamento e seleção. Tá por aqui, vai trazer dicas, especiais. Fica com a gente porque vai fazer toda a diferença. Yasmin Paulino, rostinho conhecido de alguns aí que já acompanha há mais tempo Entre Família. Diz que ela chegou por aqui numa vaga temporária. Foi? Tá até hoje, menina, porque descobriram que ela é ótima. Aí falaram assim, não vai perder essa menina. Segura ela. É maravilhosa. Segura. Aí veio a gente não conseguiu segurar no Entre Família, né? Porque puxaram ela pra outra vaga. Porque de tão boa, outro dizer eu quero. Na verdade, ela que se ofereceu, me tirem daqui. Yasmin, quem mais tá por aqui pra ajudar no figurino da lei? Jaqueline, nossa figurinista, estou vestindo o que estou vestindo porque ela escolheu esse vestimento. Também, e olha a combinação. Escolheu esse vestido também. Esse menino vestido. Vestido de azul. Que cor é essa, Darleide? É um verde. É um verde bem clarinho, bem né? bebê, bem neném. Verdinho, bebê. Eu tô de marrom, bege, café. Dizem que é o novo preto, né? O marrom. Você tá toda de preto, então. Então, preto no branco, preto no preto. Amores, pausa bem rapidinha, já estamos de volta para saber com você como se preparar para ocupar uma vaga de emprego em lugar de ser temporário, ficar até você querer ou não querer mais. A gente já se encontra com você por aqui. Até já. Até já. Vaga de emprego aberto também para ser apresentador do Entre Família. Não, né? Não, eu achei que você não queria. Não, eu quero. Achei que você não queria. Então, simbora pra gente falar desse assunto por aqui, como se programar para uma vaga de emprego. Quais são os critérios? Pois é, quer fazer com que dê certo mesmo naquela entrevista, porque tem muita gente que fica preocupado, o que eu falo, o que eu não falo, né? Que forma eu chego, né? Independente de qual seja a vaga de emprego que você vai. Mas tem uma vestimenta correta, né? Seja dentro de uma empresa grande, seja na padaria da esquina ali onde você mora mesmo, seja numa lojinha, enfim, onde for, tem
uma vestimenta e uma fala correta também, né? E o preparo técnico, claro, né? Se nós a pensarmos disposição para em além querer aprender, né? dos vendedores que são mais absorvidos nesse período de agora, mas pensando no leque de possibilidades na vida, enquanto profissionais, qual o preparo técnico, quanto você tem de conhecimento, sua formação, como você tem investido na sua carreira, quais são os seus planos, seus projetos para colocações na vida, tem que se preparar também, não é? É verdade. Então, você está estudando, está organizando também as suas emoções, isso entra também em questão. O Emocionalmente, precisa ter um toque ali muito preciso para você lidar com o Aí não estresse tá e numa até buscar fase- uma vaga de emprego. Aí não tá numa fase muito boa, chega um cliente lá, daquele cheio de razão. Ah, sai daqui e tal. Já xinga, já pensou? manda embora, pronto. Aí dá um problema, dá um BO. Meu pai, vamos cuidar da cabecinha. Ou então o cliente chega e você tá ali, ó, dormindo no balcão aqui assim da Lady, né? Eu já mandei embora. Complicado. Então, 983-150249, a pergunta do dia é: que dica você quer hoje sobre o mercado de trabalho, hein? Pergunta. Manda sua pergunta pra gente, 983-150249. José Maramai tá por aqui trazendo informações pra gente. E aí, Jô? Isso aí, cheguei, Boa gente. tarde. Boa tarde pra vocês. Boa tarde pra você aí de casa. Hoje, no nosso Momento Mais Info, vamos falar de envelhecimento. E aí, tem medo? É uma Medo. palavra temida. Vamos falar sobre isso, tá bom? Também de uma história de uma família que encontrou um tesouro de reis e de rainhas e que pode faturar mais de R$1 milhão. Uau, é muito dinheiro, né? Mas calma aí que eu te conto depois da vinheta. Cada vez que chega o nosso aniversário ou até mesmo essa reta final de ano, como agora, por exemplo, a gente pensa: nossa, como o tempo está passando rápido, né? Estamos envelhecendo, ou melhor, colecionando experiências. Mas aí, como estamos cuidando do nosso corpo para isso? De acordo com um estudo de uma empresa especialista em saúde e longevidade, 71% dos entrevistados disseram ter medo da limitação física e das dores no corpo em idades mais avançadas. Mas tem outros medos também, viu? Confere aqui comigo na tela. Então, o primeiro medo é em volta disso, questão de dores no corpo, questão também da limitação física, que aparece 71%. Seguida, 66% marca a falta de foco e memória. Seguindo também da perda de autonomia, ficar ali depois dependente de outras pessoas. E aí, qual desses medos você tem? Eu confesso que todos. É difícil parar e pensar na velhice sem olhar para essas limitações, desde memória, limitação física, assim como também ficar dependente de outras pessoas. Quando eu converso com os meus pais, minha mãe sempre fala algo que eu fico até com o coração apertado. Que ela fala assim: olha, se eu chegar em certa idade, não tiver uma boa memória, não lembrar das coisas, ficar limitada, não conseguir, eu peço que Deus me leve antes. Eu cuido da senhora, a senhora pode ficar intacta, tá tudo certo. Eu vou te lembrar tudo, né? Exatamente. Pode ter certeza que eu falei muito, a senhora vai lembrar todos os dias. Mas realmente a gente pensa sobre isso. Minha mãe ainda me mandou uma mensagem essa semana dizendo: filho, mandou um videozinho lá e falou: filho, você não vai mandar pro asilo quando ficar velha não, né? De vez em quando ela fala isso. Ela morre de medo de ir para um asilo, para uma casa de idosos e tal. Você lembra que o pastor Aleixo um dia contou que o pai dele falou assim: filho, você vai me mandar para o asilo? Eu falei assim: pai, você me mandou para uma creche? Não, né? É. Não. Interessante isso. E eu já falei pra minha mãe. Coisa Quando você boa, minha pergunta- mãe não mandou, é pra creche, então tá tudo Então, direitinho. eita, quem mandou? pra creche agora. Ai, ai, ai. E fiquei só Desculpa, prestando atenção. gente. Eu não queria tocar nessa ferida. Ai, ai, ai. Mas o Josi, eu junto todos esses aí também, assim, não que eu tenha medo, mas, por exemplo, o primeiro pensamento que eu tive sobre essa questão foi: eu viajo muito, aí eu sempre pego a minha mala e ponho lá no bagageiro do avião.
E eu fiquei, um dia caiu a ficha assim, meu Deus, será que vai chegar um dia que eu não vou mais poder colocar a mala? Meu filho, me ajuda aqui Aí, a outro colocar momento- a minha mala. Não torna o drama ainda maior. Meus amores! Meus amores. Boa! Aí eu já criei uma... Segura minha bengalinha. Já pensou, meus amores, cadê minha bengala? Aí eu já comecei, de vez em quando eu peço ajuda, assim, se tem um moço, um homem forte, jovem, um garoto, pode ser um velhinho também. Eu disse, o senhor pode, por gentileza? Então eu vou usando esses meios. Boa, Mas é o medo que eu legal. penso, descer a escada do avião, sozinha, desço toda serelepe. Eu penso, daqui quantos anos eu ainda estarei? Então esses medos vão aparecendo mesmo. Sim, muito. Até quando a gente E é que olha tá muito longe pra eu ficar velha. Claro, oxe, tem uns Bastante. 5, 6 anos. É isso. Vocês ouviram? Vocês ouviram? É, Tá muito longe, claro, uns 5 anos. Ai, gente. Ai. Mas agora aqui, gente, olha, a visão sobre envelhecimento também tá mudando, viu? Por mais que a gente tenha esse foco no medo, fica angustiado, também tá mudando. 44% das pessoas disseram ter revisto suas visões negativas sobre o envelhecimento. E 55% já adotam práticas de autocuidado pensando uma velhice mais saudável. Até porque se a gente não quer ficar aí mal, né, com essas limitações, a gente precisa pensar na nossa saúde. E a pesquisa também revelou quais são esses meios que estão buscando para cuidar ainda mais da saúde a longo prazo. Confere comigo aqui na tela. Olha, então, ações para envelhecimento com qualidade de vida tá ali, ó, pertinho, 78% cuidam da alimentação e 76% têm rotina de exercício. Pronto, da lei de passa do 100. Pronto, 110 no mínimo. Passa do 100. Agora ele quis ser legal comigo, mas é Tranquilo. verdade. Exatamente, tem que cuidar. Não é? Meu avô morreu com 104 anos. Então. E Então, naquela que- época não tinha tanto sabedoria quanto aos recursos e tal. Exatamente, imagina Você hoje, tem. eu sabendo e não fazendo, imagina? Não, Aí. vocês me aguentem, como diria Zagalo. Vão ter que me aturar. Não. Vão ter que me engolir. Mas eu confesso pra vocês que a rotina de exercício ainda dessa queda aí é por causa minha, viu? Ó, daí a gente vai passar de você, Josi. Não, tá difícil. Que isso? Não, Um pera aí, passeio vamos no junto. parque que o diga. É. Um passeio no parque. O passeio passeio. lá do Dia das Ah, Crianças. foi. É. Ó. Não queria Olha, dizer nada, sangue nos não. olhos, gente. Eu tenho idade pra ser mãe Tadinha. dela, mas Olha isso, Josi. cheguei na frente. Ah, eu não deixava. ousadia. Ó, agora eu aqui no meio puxar, né? Eu não deixava, Já tarde, a Josemara. pessoa tá me falando um negócio desse. Cheguei lá e falei assim, Olha que éramos cheguei, do Brasil. mesmo time, hein? É, pra tu ver. Não, eu tô aqui sem palavras. Não é, Josi, não tá sem palavras, é que você tá segurando pra. Não, é porque a gente Os tem pais amor sempre ao falam. próximo. Os pais falam respeito os mais velhos. Josi, é isso, não é isso, Josi. Você tem juventude pra esbanjar na minha cara, então fica tranquila, amiga. Depois disso, gente, eu vou continuar aqui, viu? Depois comenta até aí no YouTube, se você tiver, quais são esses hábitos que você faz para conseguir ter aí uma saúde a longo prazo. Talvez esse seja um bom momento para você começar, hein? Não dá para deixar para amanhã. É verdade. Agora sim, vamos mudar de assunto, porque muita gente está se perguntando que história é essa de moedas. Agora imagina chegar na velhice com um dinheirinho extra no bolso. Ou melhor, encontrar um tesouro enterrado no quintal de casa. Pois é, em plena pandemia, um casal estava lá, tranquilo, arrumando uma cerca. E do nada deu de cara com 63 moedas de ouro raras. Assim que descobriram, a família registrou no sistema do Museu Britânico, que tem um programa que documenta achados arqueológicos feitos por civis. Os especialistas acreditam que esse tesouro foi enterrado lá pelo final da década de 1530, durante a Reforma Inglesa. E não parou por aí, viu? Em 2021, arqueólogos voltaram ao local e acharam mais 6 moedas. E depois de tantos anos, o tesouro vai ser leiloado na Suíça, agora no mês de novembro. E essa coleção toda vale mais de R$ 1 milhão. E o melhor, todo o valor arrecadado vai ficar com a família. Tá vendo só? Às vezes, carpir um lote vai te dar um lucro danado. E a gente aqui, ai, que preguiça, né? Tá vendo? Começa hoje. Aí já junto, Já faz ó. exercício físico, não é? Isso, já junta atividade física, exercícios, né? Junta aí com o enriquecimento,
cuidado da casa e várias outras coisas ali. Pensa, Darley, de achar. Olha, eu sofro só de pensar. De um dia achar um tesouro desses. Aí eu falei assim, é tesouro da rainha, tem que devolver. Ah, devolve nada. Eu não vai virar notícia porque eu não vou contar pra ninguém, tá, Josemara? Vou contar pra ninguém, eu tô lá no mato, cavando quietinha. No mas dia que que eu vai fazer achar, com ele? vocês só vão saber porque eu não apareci. Ah, entendi. Eu estarei em Paris. Usando a Não, Paris moeda não. da rainha. Derreter tudo, aquele ouro. Moço, você aceita dólar? Não. Aceita real? Não. Moedas da rainha. Boa. Muito bom, aproveitar. Bom No demais. caso, uma rainha achando moeda da outra. Enfim, Boa. Josemara Mai, você volta? Hoje eu não volto, Ah. gente. Um beijão pra vocês. Um beijão pra Obrigado, você aí de Ju. casa também. Aproveitem o programa pra tirar várias dicas aí também. E tchau, tchau. Tchau, Valeu, querida. Jô. Obrigada. Feliz Continua sábado pra capinando você. lá, hein, no sítio do seu Tito, né? Vai que seu Tito acha lá um... Né? Procurar, vai que seu Tito... Um abraço pro seu Tito e pra dona... Como é que é mesmo, Josi? Marli, verdade. queridos. Os pais da Josemara. Vai que acha, hein, seu Tito? Já pensou? Carpinando aqui ali, acha saco Sabe de que no dia dinheiro. que eu conversei com o seu Menina. Tito, ele fala assim, Josemara é bonita, né? Puxou tudo ao pai. Ele puxando a honra pra ele. Ah, puxou o pai. Eu falei assim, puxou mesmo. Puxou tudo que tu ficou sem nada. Aí, seu Tito, Não foi? quietinho. Seu Tito ficou apavorado. Se ele fosse um empregador e eu pedindo vaga de emprego, tinha Pronto, perdido pra perdeu. sempre. Nós Ah, somos vem de amigos. gracinha? É, muita gracinha. Beijo pra vocês, meus amores. Então, vou ali conversar com a Vânia, tá? Sobre esse assunto que é interessante para que a gente pense sobre como se preparar melhor. Eu vou até lá, né? Ah, você vem pra cá com a gente, tá bom. Como vai você? Tudo bem? Eu já soube, gente, conversando com ela, que ela é do Pará. Do Pará, Aham. olha. Parar. É, da terra do açaí, Coisa bem boa, de hein? onde eu conheci o Maravilhoso. verdadeiro açaí. Comia aquele açaizinho com o quê? Como é que você mais gostava de comer o açaí ali no Pará? Na verdade, da minha região, qual eu venho, a gente gosta ou com a farinha de tapioca Farinha de ou com a farinha puba, que é chamada também. E é bom demais, né? É, com certeza. Ai, ai. Não é essa misturada toda que a gente encontra aí pelo Sudeste, Não. pelo Sul, que é um monte Que de é o coisa. famoso sorvete pra gente, que é do norte, É né? verdade. Meu amor, conta como é que você veio a ser essa profissional de recrutamento, ter a sua empresa que é reconhecida em todo o Brasil, inclusive, tem braços estendidos em vários estados. Como é que você se especializou e por que há essa demanda e essa necessidade tão grande de haver recrutamento com profissionais especializados? Na verdade, eu não era da parte de RH. Uhum. Isso foi uma transição de carreira que eu fiz a partir de 2017, quando eu fiz análise comportamental. Hoje eu sou analista comportamental e hoje, em 2025, a gente é um dos franqueados da empresa, ao qual a gente exerce a função hoje. E a gente está aí fazendo a recolocação das pessoas no mercado e atendendo os nossos clientes com qualidade. O que faz a diferença de alguém ter um primeiro passo já quase que garantido para conseguir uma vaga de emprego? O que ele precisa ter fundamentalmente? Às vezes a experiência é a primeira coisa que é cobrada pelo cliente em relação ao candidato, né? E eu falo muito sobre uma questão da comunicação. A comunicação ela é fundamental. E essa comunicação não é só na fala, mas também no visual, como foi falado aqui no início do programa, né? Quando chega já é o cartão de visitas. É verdade, faz toda a É, diferença. cartão de visita. O Abinal Isso aí. chegando lá na sua empresa, você aprovaria, assim, olhando para ele? Contratado. Tem uma chance? Totalmente. Tem. Opa, Porteiro, assim, de azul. Sim, ó. Caberia? tá. com É uma gravatinha, verde. motorista Vai de falar em ônibus. De azul não, ele tá de verde. É verde. É verde, É, né? isso. Na câmera ele parece meio azul, viu? É, Mas é motorista. Legal, gostei. legal. Tá bom. Agora, quais são as vagas mais procuradas, ou melhor, não procuradas, né, mas mais disponíveis a partir dessa época do ano, a gente se aproximando aí do final, o que é mais procurado pelas pessoas? Geralmente são as vagas dentro da questão do setor do varejo, da logística e de serviços, né? São as vagas que têm essa demanda muito grande devido à questão da Black Friday que acontece e as nossas festas de final do ano. E aí, para cada vaga tem os requisitos, os pré-requisitos necessários, né? Que é um diferencial.
No que as pessoas mais pecam? Vai ser o contrário disso que você trouxe sobre a apresentação e a comunicação? É ali que reside a maior dificuldade ou tem outros pecadinhos na hora de buscar uma vaga de emprego? Eu acho que a demanda nesse momento, mediante a contratação de vagas temporárias, eu, como estava conversando agora com a Aníbal, faz toda a diferença na oportunidade. Então, o candidato ele tem que olhar para esse momento como a grande oportunidade da vida dele. Porque dessa vaga que, nesse primeiro momento, é temporária, pode ser a vaga efetivada. Que ele pode ser efetivado. Isso vai depender do quê? Da disponibilidade dele, da proatividade dele, né? Às vezes tem candidato que peca o quê? Eu faço isso porque eu recebi ordem para fazer só isso. Mas a proatividade hoje é algo que faz toda a diferença, na verdade, em tudo que a gente faz, né? E no trabalho não seria diferente. Mostrar disposição, né? Boa vontade, entrega. Querer aprender, querer saber. Se entregar para aquilo que está diante de você. E como diz a Bíblia, né? Tudo que vier às tuas mãos, faze conforme as tuas forças. E eu ainda digo, se faltar a força a sua, ainda tem a força de Deus, que é ela que vai ser o carro para movimentar a vida da gente em todos os sentidos. Verdade. Como estão as suas finanças, seus planejamentos? Como está a força monetária aí na sua casa? Como enfrentar, como se programar? Mais do que enfrentar é como se programar, não é, Abinal? Programa. Que aí, ó, vem as festas, vem as contas, vem as dívidas, aí começa o ano já em grandes dificuldades porque não se organizou agora. Então tá aqui, ó. Educação financeira à luz da Bíblia. É o material que a gente quer enviar para você. Você que está acompanhando aí o Entre Família, talvez nesse finalzinho de ano, já pensando, né? Vai entrar 13º, férias, e aí, às vezes, o que acontece? Vai ter que pagar dívidas, né? Pagar contas. Só que quando paga, o problema é que já faz outras novas ali também, e aí fica sempre naquele enrolado. Então vamos mudar de atitudes aí. Se tem que quitar essas dívidas, então quita. Mas tem que comprar presente de final de ano para tio, para sobrinho, para avó, para não sei quem. Dá um beijo, um abraço, que é gratuito. Lembra quando eles falam, meu filho não precisava, só você tá aqui já é o presente. Acredita nisso. E por mais que esteja falando de boca da boca para fora, mas fala, você que falou, né? Você que falou que é a minha presença, então não me pede presente. Né? Então, e aí você já é um passo, claro, para você melhorar aí na questão financeira também. Vários outros conselhos que você encontra nesse material. Ô, Binalzinho, põe no grupo da família. Amores da minha vida, esse ano não haverá presentinhos. Não há possibilidade de o meu amorzinho ser demonstrado com brinquedinhos, bugiganguinhas. Você gasta um monte de dinheirinho, às vezes aquilo vai até pra gaveta, nem era uma necessidade. Fala no grupo da família. Não terá presentinho esse ano para eu terminar e começar o ano mais organizado. Eles vão entender, eles vão colocar joinha assim, ó, pra você. Vamos lá. E diz pra eles assim, ó, estou fazendo isso porque eu recebi em casa a revista Educação Financeira à Luz da Bíblia e eu estou aprendendo a planejar e replanejar a minha vida. Estudem vocês também. Põe no grupo da família. E aí, mas senhor, não deixa o pessoal pensar, esse material então vai fazer com que ele e todo mundo que pegar vai ser assim, ó, não vai querer gastar com nada. Não, é só para dar um equilíbrio. Equilibrou, aí claro, tá tudo certo, tudo em dia e tal, posso comprar um presentinho para fulano, para ciclano. Aí beleza, tá tudo certo, tá? Mas entre em contato com a gente agora, o telefone já aparece na sua tela para você, vai aparecer agora, viu? Aí na sua tela, pronto, para você já pedir a sua revista. 0, o código da operadora 12 21 27 31 21. E o melhor de tudo, quanto que você vai ter que pagar para receber esse material em casa? Nada, é isso, nada. Ué, como assim, Abinal? O material completo, como você falou aí, tem planilhas aqui atrás de entradas e saídas financeiras, tem dicas de como ter aquela rendinha extra no final do mês também. Então, ó, nada, já foi pago só para você receber aí na sua casa, nem o frete paga, tá bom? Né não, Vânia? Com certeza. Eu acho uma dica que dessa... essa questão da educação financeira é um ponto assim que nós, como seres humanos, devemos ser muito educados, que nós não tínhamos isso, né? É algo que está surgindo novo e que as pessoas realmente têm que levar muito a sério, porque, gente, faz a diferença. Faz muita diferença.
Puxa vida. Lá em casa não tinha uma educação propriamente dita, no sentido do diálogo, das lições dadas, mas era assim, só compra o que pode pagar, não pode pagar dívida nem pensar. Então acabou que foi uma grande educação, não é? Amorzinhos, nós vamos para o intervalo e vamos voltar ainda aprendendo mais. Diretora, o que é assim... O que vem a seguir é aquele momento que nós vamos conhecer a história da Yasmin. Yasmin. Como que ela chegou para ser ocupar uma vaga temporária, mas acabou garantindo um trabalho que já vem aí há alguns anos aqui com a gente na Novo Tempo. O que houve de diferencial? O que ela entregou que garantiu a permanência? Nós já voltamos com você. Até já. E aí, precisando de uma vaga no mercado de trabalho? Temporada de vagas temporárias abertas e você pode muito bem sair na frente de outras pessoas acompanhando o nosso programa de hoje, pegando as dicas que estão sendo trazidas por aqui pela Vânia. Daqui a pouco dicas de estilo, do que se vestir também, forma com que você vai se vestir, né? Quem vai falar é a Jaqueline, ela que é especialista nessa área de moda também, né, Dadá? Sim. É isso. Nossa figurinista. Meus amores, tem dúvidas por aí? Quer fazer alguma pergunta para a especialista do dia? Ela é recrutadora, vai certamente ajudar a você. Manda sua pergunta pra gente, 983-150249, como conseguir uma vaga temporária de emprego, como se preparar, né, para uma vaga temporária de emprego, principalmente se você deseja que esta vaga temporária torne-se permanente. Vamos conhecer a história da Yasmin? Bora lá, Yasmin, que tem uma história que foi bem nisso que a gente está falando hoje aqui. Entrou numa vaga temporária e dessa vaga temporária deu o seu melhor ali, suor. Não vou dizer sangue e lágrimas, porque não foi necessário, né? Tudo bem, Yasmin, seja bem-vinda, menina. Você viu que tem um bolo gostoso aí pra gente, viu? Pois é. Esse eu sei que eu posso comer. Sem Certo que esse glúten, é sem nada, glúten e né? tal, aí tá de boa. Mas engorda, tá? Hã? Mas engorda. Tem? É sem glúten esse eu tenho? Não, engorda. Ah, engorda, né? engorda. É verdade, eu tô Mas na não dieta. mata, né? O que não engorda não mata. Boa. Mas, Yasmin, que bom te receber mais uma vez aqui na Entre Obrigada. Família. E fala pra gente como é que começou essa sua oportunidade, por onde que você ouviu, estão precisando de uma vaga temporária na Novo Tempo, e aí você se candidatou, surgiu. Como é que foi? Foi em 2021, uma professora minha lá do NASP, eu estava fazendo faculdade ainda, ano do meu TCC, falou, Yasmin, tem uma vaga lá provisória, né, temporária, pro Interfamília. Não conhecia o programa. Mas eu falei, ai meu Deus, me deu uma ansiedade assim, Faculdade eu falei... do que você fazia na época? Fiz rádio e TV. Rádio e TV. Bem na área Totalmente que já técnico, Entendi. mais técnico, não foi muito mais lado jornalístico. Mas eu só tinha 2 estágios e os meus estágios eram de edição, não teve nada de produção. É claro, na faculdade a gente acabou fazendo sobre isso, né? Mas eu falei, tá, vou tentar, pode colocar meu nome aí, professora, por favor. Aí fiz as etapas, mas foi através da professora. E olha, meu pai trabalha com vendas, minha mãe é professora, então questão de comunicação, né, nesse universo, não conhecia ninguém, eu não tinha nome, não tinha nada, só foi minha força de vontade mesmo que Sim. fez eu vir pra cá. Puxa, que legal. E como é que foi quando você chegou nessa vaga temporária, sem experiência, né, daquilo que você ia trabalhar, mas com a mente aberta para poder conhecer, aprender? Como é que foi? Olha, na entrevista de emprego foi bem legal, porque a Patrícia Piper era diretora e eu entrei para a vaga da Maíra, né, que atualmente agora é diretora. Mas a Maíra foi sempre muito excelente no trabalho, então eles exigiam um pouquinho mais. E eu falei, eu não sei nada, o que vocês querem, mas eu posso aprender. E aí eu fiz o case, que é praticamente o programa, né? Eu peguei um personagem, tive que montar um quadro e entrei em contato com a convidada, que era a Paulinha, né? Paulinha Cruz. E foi neste daí que eu fui ruim. Que eu não sabia se eu ligava para ela, se eu mandava áudio, se eu mandava mensagem. Aí eu fiz tudo junto. A Paulinha falou para a Patrícia, falou assim, olha, pelo jeito ela não foi muito bem e tal, porque eu não tinha esse convívio, né?
E aí, eu na entrevista de emprego, né, depois que eu tinha feito o case, eu falei pra Patrícia, eu senti muita dificuldade nisso, mas se vocês me ensinarem como que vocês fazem, eu posso aprender, tá bom? Estou aqui, estou crua, um livro em branco praticamente para poder estar aqui com vocês. E foi esse meu diferencial praticamente. Se colocou à disposição. E, Vânia, até essa sinceridade, né, que a Yasmin trouxe aqui, faz toda a diferença na hora de uma oportunidade de trabalho como essa, porque tem muitas pessoas que chegam, eu sei fazer isso, sei fazer aquilo, bababá, sabe fazer um monte de coisa, a hora que entrega nas mãos, não sabe fazer metade do que propôs a fazer. As empresas, as pessoas, elas ficam com esse medo, né, de, vou chegar sem ter uma experiência, mas as empresas gostam também de contratar pessoas que não têm experiência nenhuma, para quem sabe moldar ou alguma coisa assim? Com certeza, porque eu falo o seguinte, que a vaga temporária, ela nos traz duas possibilidades. A do candidato que realmente tem a expertise de vários requisitos dentro da experiência que está sendo cobrada, e a empresa que está contratando de dar a oportunidade para aquele candidato que ainda não tem a experiência, que é o caso que a gente está escutando aqui. E eu falo o seguinte, que a oportunidade para esse candidato, ela é super válida. Por quê? Porque a empresa vai educá-lo dentro da cultura da empresa. Então, o que precisa do candidato nesse momento? A total disponibilidade nesse novo aprendizado. E aí, isso faz toda a diferença. É verdade, porque não vem, né, Darleide, com aqueles vícios também que, já vem de outra empresa. Não, porque eu sei assim, eu sei fazer assim, a empresa, não, mas aqui é desse jeito. Não, mas desse jeito vai ser melhor e tal. Às vezes acaba trazendo muitas ideias, muitas coisas revolucionárias que talvez a empresa já tentou, não deu certo, e aí acaba atrapalhando. Quando pega alguém, né, como a Vânia comentou aqui, para essa vaga, que é uma pessoa inexperiente, como a Yasmin, né, aberta para conhecer, faz toda a diferença e até ajuda no psicológico dessa pessoa também, né? E, além disso, o próprio empregador vê a honestidade de quem não quer ludibriar o empregador justamente em disfarçar o que está claro que ele não sabe que não está pronto. Então, é alguém que ganha o coração, o afeto do empregador e, então, ganha a oportunidade de ser um aprendiz, sim. Que bom que você foi assim, é assim e continua com a gente até hoje, Yasmin. Eu aproveito aqui, pego esse gancho, né, da Yasmin, que foi a sinceridade. Exato. Que é algo que o candidato não pode fazer na hora da entrevista. Aqui já vai uma dica. Não mentir sobre a sua experiência. Você já pensou, você fala coisas que você não faz, chega lá, não faz, e aí você se queima. Então, seja verdadeiro. Né? Conte realmente aquilo que você sabe. E aquilo que você não sabe, você se coloca à disposição do novo aprendizado. E aí, isso é todo diferencial na entrevista. Verdade. E agora, Yasmin, você entrou, né, nessa vaga temporária. Seria por quanto tempo, mais ou menos? Você lembra? 5 meses. 5 meses? Ia pegar a licença maternidade, né? Foi quando ela ficou grávida do Heitor. Inclusive, eu sou agradecida pelo Heitorzinho. Toda vez que eu vejo ele, eu falei, olha, a idade que eu tô aqui ainda não tempo. É verdade, né? E o que foi bom é porque eu perguntava, eu me enfiava nas coisas, posso ajudar? Eu tentava, não falar assim, olha aqui, estou aqui. É porque eu queria aprender. Eu falei, é temporário? Vou tentar aproveitar o máximo que eu puder. E eu não tinha essa esperança que eu ia ficar. Não tinha alguma esperança. Eles falavam, eu gosto muito do trabalho de vocês e tal. Mas eu entendo, a Maíra iria voltar. Eles estavam lá com a Maíra. Aí, quando eles... Dia 19 de outubro foi que eu realmente estava contratada. Eles abriram uma vaga, porque eles não queriam me perder. E eu fiquei muito emocionada, feliz, né? O Entre Família, né? Trabalhei por aqui mesmo. Foi uma porta de entrada, uma família. Puxa. Durante 3 anos. Que legal. Já chegou no melhor programa da TV no tempo. Menina. Não, mas foi no consultório também. Consultório também, né? Dois. Mas eu acho que esse é o melhor, viu? Maravilhoso. É porque é o que eu tô, né, Darleide? Eu vou puxar a sardinha, né? E agora, o empregador, o recrutador, precisa também ter a expertise de ler o indivíduo, e você tem essa experiência, né, Vânia, de ler o comportamento
comportamento deste que você está entrevistando e o que ele pode oferecer, o que ele passa de segurança, o que passa de confiança, para você também medir o quanto pode investir nesse profissional. A gente como analista comportamental, isso faz com que seja mais fácil isso no momento da nossa entrevista, né? Até porque também a gente utiliza de uma ferramenta hoje que a gente fala muito, que é o DISC, e através dele a gente consegue característica desse indivíduo. E isso ajuda no desenrolar da entrevista. Até porque, como eu falo, o currículo é algo que hoje ainda, às vezes, é um ponto que às vezes pode ser negativo no sentido de que ele está desatualizado. Então, no momento da entrevista, o entrevistador ele tem que ter realmente essa preocupação que eu sempre falo com a nossa equipe, né? Descascar a cebola do candidato. Descobrir, porque às vezes ele tem uma experiência ali que está escondida, que ele não colocou no currículo e que vai fazer toda a diferença naquele momento em ele ser contratado. Puxa, que interessante, né? E o legal, Yasmin, foi bem num momento como esse que você chegou aqui na Novo Tempo, final de ano, não foi? Foi em maio. Em maio? Foi em maio. Mas foi efetivada... Em outubro. Em outubro. É, por aí. Olha só. Exatamente. Que legal. E eu cheguei muito nova, tá? Todo mundo da equipe era casado, tinha filhos, e eu novíssima, com 22 anos. Oi, galera, tudo bom? A mascote da galera, né? Eu era assim mesmo. Que legal, viu? E o legal é isso, porque nessa época que a gente está até comentando aqui, né? Muitas vagas temporárias, para o pessoal até ter aquela rendinha para poder ajudar mais em casa e até quem não conseguir, né? Talvez tenta daqui e dali e tal, não conseguir. E agora, o que eu faço? Que tal buscar aquela renda extra também dentro de alguma coisa que você já sabe fazer, né? Aproveitando aí as festividades de final de ano, ou se é uma cidade litorânea, né? Que vem muitos turistas, ou enfim, turísticas ou qualquer outra região, buscar uma alternativa. E sabe onde você vai encontrar também algumas alternativas? Na revista Educação Financeira à Luz da Bíblia. Tem várias dicas ali também de como você conseguir uma rendinha extra. Já pensou que legal? Você poder somar com as finanças da casa, ajudando ali no controle de tudo. E as continhas a gente sabe que é difícil chegar tudo redondinho no final do mês, mas tendo uma rendinha extra pode ajudar, né? E não só isso, mas aprendendo a equilibrar tudo conforme Deus pede para que seja. Educação Financeira à Luz da Bíblia é um material que a gente quer enviar para você que está aí do outro lado. E o melhor de tudo, é de graça. É só você entrar em contato com a gente agora pelo telefone que já aparece aí na sua tela, viu? É o 0, o código da operadora, 12 21 27 31 21. E peça agora, Educação Financeira à Luz da Bíblia. Você vai aprender a sair do vermelho, vai ter dicas ali, orientações. Tá com dinheirinho sobrando aqui, o que eu faço? Vai saber como investir também e realizar aqueles grandes sonhos, né? De aquela viagem tão esperada, comprar ou fazer a reforma da sua casa. Por que não? Precisamos sonhar. E quando a gente sonha, põe esses sonhos nas mãos de Deus e deixa Ele ir guiando tudo conforme a sua vontade e o ensinamento da Bíblia, tem tudo para dar certo e vai dar certo com a graça de Deus, tá bom? Então não deixe de entrar em contato com a gente. 0, operadora, 12 21 27 31 21. Agora, Yasmin, até para a gente ir encerrando aqui esse nosso momento, né? O que você diria hoje para uma pessoa que está buscando um espaço no mercado de trabalho, assim como você, entrou numa vaga temporária, deu o seu melhor e foi efetivado em pouco tempo? Tentar aprender o máximo que você conseguir ali. Não posso deixar, como a especialista falou hoje, falar sincera, falar a verdade do que estiver. Se está com dúvida, pergunte. Se está ali para aprender, é pouco tempo mesmo que você vai passar, vai que eles pensam além de você também, de estar aqui na equipe. Verdade. Yasmin, obrigado, tá? Obrigado por estar com a gente. Ó, o obrigada, bolinho foi um aí, ó. prazer. Aproveita o Pois bolo, é, hein? suco. O meu já fui comendo aqui, ó, e bebendo enquanto isso. Tem até uma frutinha seca aqui, esqueci o nome. Damasco. Vamos beliscando aqui já. Agora, Vânia, até pra gente ir finalizando aqui. A pessoa tentou, deu o máximo, deu o melhor. A empresa não tinha mais uma vaga para depois dessa fase temporária. Quais são os passos que ela pode seguir ou dentro do que ela aprendeu naquele momento? O que fazer após esse momento aí também? Quais dicas que você deixa? Às vezes, naquele momento, como você falou, a empresa não abriu espaço para uma nova vaga.
Mas se você deixou o seu recado, o seu legado ali, você pode ter certeza que é o que a gente hoje fala sobre banco de talentos. Seu nome vai ficar no banco de talentos daquela empresa. Então, você pode ter certeza que se você deu o seu melhor, você pode ter certeza que a empresa, no primeiro momento que abrir a vaga, ela vai entrar em contato com você. E isso é algo que você tem que pensar. Porque, assim, eu sempre falo, eu tive menores aprendizes e eu dou muito valor para quem está sempre no início, como a Yasmin, que foi dada uma oportunidade para ela, né? Eu não utilizava o menor aprendiz só como aquele colaborador que está ali para arquivar documentos. Eu fazia questão de explicar para ele. Então, a liderança também nesse momento, ela faz toda a diferença. Ter o liderado ali. Então, se você realmente se permitiu aprender, você não sai dali como olhar para aquele momento e dizer, nossa, não valeu a pena. Não foi. De repente, não pode ter sido seu momento ali para aquela empresa. Mas o que você aprendeu ali, para a primeira oportunidade que você vai ter, vai ser o seu diferencial. Já vai enriquecer o currículo também, Com né? certeza. Eu tenho Com 3 certeza. meses, por exemplo, de referência, né? experiência. Posso trazer como referência. Exatamente. Aí a pessoa já vai poder indicar, né? Olha, foi um com excelente certeza. funcionário. É isso aí. Olha, um dos aspectos já citados aqui, que entre os que foram citados, que tem grande importância para quem está buscando uma vaga de emprego, eu diria que não é nem para quem está buscando uma vaga de emprego, é para que você, de fato, tenha o seu lugar visto com o valor que você tem no sentido da entrega, enquanto cartão de visitas que nós somos, é cuidar com a aparência, com o tipo de roupa que vai marcar a nossa identidade, nosso posicionamento que nós temos em vista a alcançar. Então, nós vamos falar sobre esse assunto logo depois do intervalo com uma figurinista profissional aqui com a gente. Até já! Como se preparar para uma vaga de empregos? O que conta na listinha para a gente fazer aquele check antes de ir em busca deste emprego? Sabia que entre estes itens precisa estar o cuidado com a aparência? Ai, Darleide, daquele tempo que tinha lá vaga de emprego, boa aparência, não. Mas cuidado, zelo, está de acordo com uma empresa, que você saiba que a empresa pede, chegar lá bem cuidado, com uma boa roupa, com o cabelo penteado, as meninas com o rosto, né, organizado, se posso dizer assim para você me entender. Então, isso conta, sabia? Pois bem, vamos receber aqui a Jaque Gonçalves, nossa figurinista. Bem-vinda, Jaque, mais uma vez. Dia desses ela passou por aqui, deu um show. Então, vamos lá, meu amor, o que dizer sobre o valor da nossa aparência para a vida, mas nesse caso em especial, vaga de emprego? Então, a nossa aparência ela é a extensão de nós mesmos. Então, quando a gente se refere a uma vestimenta, não só no trabalho, mas também na nossa realidade mesmo, ela tem que ser e parecer. Então, nós temos que transmitir aquilo que nós somos, porque senão a roupa ela vai ser apenas uma fantasia. Ela não vai expressar o que nós gostaríamos de expressar. Eu sempre digo que, às vezes a pessoa fala perfeitamente bem e a roupa dela não está adequada com aquela fala dela, aquela comunicação dela perfeita e eficaz. Da mesma forma, também tem pessoas que se vestem super bem, mas a comunicação dela é super falha, cheia de ruído e ali fica uma contradição. Então, a nossa aparência, ela só é a extensão de dentro para fora. Então, quando a gente vê que aquela vestimenta não está adequada, não está legal, muitas das vezes é a pessoa transparecendo aquilo que está dentro, que provavelmente tem ali algum defeito, que precisa ser consertado, algum sentimento já que precisa realmente até passar por uma terapia, que ali está se estendendo para fora. Então, quando o dentro está certinho, quando a gente está em dia, isso tende a transparecer do lado de fora também. Você me fez lembrar de um texto bíblico que diz a respeito de os nossos trajes serem honestos. E quando eu leio esse texto, ele me faz ver justamente isso, de que a minha roupa não pode mentir sobre mim. Sim. Essa roupa tem que dizer quem eu sou aqui fora. Claro, né? Nós vamos, nesse momento, considerar que há também a necessidade de um certo aprendizado, que é disso que se trata por aqui. Por exemplo, quais cores, quais não cores, estampas, quais cuidados em específico se eu pensar em roupas com as quais eu fico melhor alinhada para causar uma boa impressão.
Quando a gente fala de entrevistas de emprego, a gente tem que entender que é um momento de você mostrar profissionalismo, credibilidade, confiabilidade. Então, naquele momento, tem algumas cores que são muito assertivas. Por exemplo, nós temos as cores que são neutras e que são sóbrias. Essas cores, elas têm pouca saturação e elas combinam entre si. Então, quais são essas cores? Por isso que eu trouxe elas para mostrar. Por exemplo, o bege, o branco, o azul, tanto o claro quanto o azul marinho. Todas essas cores, elas têm ali uma sobriedade, elas têm uma neutralidade, porque ali no momento da entrevista, a pessoa ela precisa estar de uma forma que a comunicação dela, o seu currículo, a roupa dela não pode chamar mais atenção do que naquele momento do recrutamento. Então, ali a escolha dessas peças, por exemplo, eu vou dar um exemplo de algumas significado dessas cores. Tá. Por exemplo, a cor branca, ela transmite clareza, limpeza, simplicidade. A cor verde, por exemplo, seja o verde militar ou os tons de verde mesmo, verde escuro, ele significa estabilidade, confiança. Isso serve tanto por verde quanto azul. Por isso que a gente tem algumas áreas que usam muito, por exemplo, a área da medicina, elas usam muitos tons de azul, os tons de branco, porque precisa passar essa comunicação, principalmente numa área que é muito importante, que está lidando com vida e morte. Então, precisa passar essa confiança. Eu tenho confiança que a minha cirurgia vai ser E a eficaz. higiene também, né? Exatamente, A higiene. limpeza. Interessante que não é nada místico, tal Não. cor, isso. Não, são estudos, né, feitos através das cores e o que elas transmitem, a própria natureza perfeita de Deus já traz isso pra gente. Quando você vê aquele céu azul, deita, quem sabe, num gramado e olha aquele céu azul, não te traz uma sensação diferente? Quando você vê aquele dia lindo de sol, o verde, né? O verde das matas, tudo transmite algo diferente que o Criador já traz isso pra gente. E nas cores... E mesmo aquilo que culturalmente pode ter também criado em nós uma percepção a respeito de uma cor. Por exemplo, o vermelho. Foi criada a ideia de que o vermelho é sensual. Então, se eu juntar isso a um tipo de roupa, um corte de roupa, um modelo de roupa que seja mais provocante, aí... Eu sempre digo que as cores, elas têm que saber coordenar elas, porque é um conjunto, eu sempre digo que o conjunto é que vai passar uma identidade certa ou equivocada. Porque ali, por exemplo, dependendo do tom do vermelho, a forma como você o combina, por exemplo, numa entrevista de emprego mesmo, nem é uma cor ideal para ir, porque às vezes a pessoa não vai saber coordenar e aí ela vai trazer muita energia, muita agressividade e ali vai até dar uma assustada naquele recrutador. A forma como você coordena também, algumas coisas que têm que ser evitadas, assim, né? Roupa rasgada, toda destruída, roupa decotada. O que você está dizendo maiormente me parece que tem a ver com uma certa elegância, não é, Vânia? De você estar num contexto em que você deva passar essa credibilidade até mesmo nessa sua chegada. Então, que tipo de roupa? Se ela deixa o meu corpo muito à mostra, se eu estou muito exposta, isso serve para meninas e meninos. Claro que para as meninas tem uma dificuldade a mais, porque nós temos um corpo maravilhoso. Desculpa aí. Mas esse cuidado para passar uma elegância e pensando principalmente no tipo de vaga que você está sendo recrutado para preencher. O candidato, ele tem que lembrar nesse momento que ele está num processo seletivo. Né? E que a comunicação é algo que vai fazer a diferença. E a comunicação, ela tem que ter congruência naquilo que você vai falar e naquilo que você vai... e nas suas atitudes. E se vestir também é uma atitude nossa. Então, o menos nesse momento, eu acredito que seja o mais, né? Então, a gente tem que ter realmente esse cuidado para que não apareça demais algo que não é para aparecer. Não é a roupa o principal fundamento naquele momento, assim. Mas você, como candidato, dentro das suas experiências para aquele... Mas entenda, né, o que a Vânia está falando. Ela falou que nessa hora o menos é mais, não vai menos roupa, não. Não, gente, por favor, não é isso. Até porque, assim, a gente como ser humano, nós vivemos em sociedade. E nós vivemos no meio em que precisamos de regras. Exatamente. E isso é algo... E quando a gente fala sobre regras, eu falo, eu não gosto de regras. Gente, nós vivemos em sociedade, então nós precisamos dela. Ela é algo fundamental na nossa vida.
E no momento da entrevista, essa regra é algo básico, muito necessário, de como realmente nós estamos hoje aqui com uma especialista para dar essas dicas para vocês. Boa. Ô, Jaque, agora deixa eu aproveitar, né? Vamos olhar pro vai lado se aparecer. pro lado dos homens, e agora nós homens. Por exemplo, ó, tô aqui, né? Calça jeans, como chama? É sapatênis? Não fala mais Não, sapatênis, tênis né? casual. É tênis casual. Das antigas que eles falavam sapatênis. isso, daí lá atrás. Sapatênis é brega, né? Agora 1900, tênis sei o quê, casual muito é brega, outra né? coisa. Isso, ó, tá meio amassadinho porque eu tava sentado ali, né? Mas nesse estilo aqui, eu posso ir a algum tipo de entrevista de emprego. Dependendo da ocasião, eu uso um blazer, não uso. Então, é porque... Onde eu posso ir desse jeito? Segura. Vânia, você contrataria esse moço desse jeito para que vaga? Só pra gente ter uma ideia de vagas, assim. Seria o quê? Vendas. Para um gerente de vendas? Acho que o vendedor... Vendedor. Eu sou vendedor. Eu levantei a função. Sou vendedor de sonhos. Para ele ser um gerente, ele precisaria do Mas quê? eu acredito que é isso que a Jaque vai fazer essa diferença, né? Que dependendo da vaga para a qual o candidato está indo, isso faz a diferença o que colocar e como colocar. Eu coloquei você já como gerente, mas não deu. Vai vender por Não é? enquanto. Pô, eu já trabalhei tantos anos com venda, sabia? Eu sei, começou na praia. Na praia, é verdade. Foi. Com bermuda e camiseta mesmo, né? Na praia, Foi. porque é um estilo. Você não vai de jeans e tal na praia para vender. Era vendendo algumas coisas lá. Já depois, quando eu fui trabalhar na área de vendas nos comércios, trabalhando com... vendendo alimento também no comércio foi de um jeito. E quando eu trabalhei com vendas na área comercial da Rádio Novo Tempo mesmo, o traje já era outro, que eu ia apresentar a marca da Novo Tempo e tal. Então faz diferença nas variadas vendas, né? Agora, um blazer. Deixa eu pegar um... Ela qual quer explicar blazer? um negocinho. Deixa lá. Foi que... Vamos lá. Então, Explica aí, o que a Vânia estava dizendo é porque entra a questão da adequação. Então, você tem que entender qual ambiente que você está pretendendo entrar naquele processo seletivo. Então, por exemplo, quanto a sua vaga for... não falo que nenhuma vaga tem menos importância, mas vamos dizer em nível hierárquico. Isso. Então, se a sua vaga está mais abaixo, então você pode usar um estilo mais simples, mais casual mesmo. Então, entra a camiseta, entra uma camisa, no seu caso, que está dobrada. Então, se ela está dobrada, ela está transmitindo muito mais casualidade do que uma certa formalidade. Se caso a pessoa está candidatando a uma vaga que tenha mais formalidade, seja numa questão de gerência, ou seja num trabalho que é mais formal, então a pessoa, no seu caso, teria que descer a camisa. Desdobra a aí, manga. dependendo da situação, teria que Camisa escolher um por outro dentro. material, porque o material da sua camisa já é quase um linho e o linho é ele amassa com facilidade, então ele é um tecido super veranil, vamos dizer assim, né, usado no calor e tal. Então, tomar cuidado, porque também esse tecido muito fininho, muito levinho, está transmitindo muita leveza e, dependendo da sua vaga, você não tem que transmitir leveza, você tem que transmitir, por exemplo, mais credibilidade, mais formalidade, seriedade. mais seriedade e respeito. Pode acontecer de ir para uma vaga, estamos pensando, já que você foi perfeita, nós estamos pensando em hierarquia, tá? Ao pensar sobre hierarquia. Se alguém que está para preencher uma vaga de vendedor, tomando o mesmo exemplo, ele chega lá vestido como se fosse para a gerência. Isso pode, para o recrutador, significar alguma coisa? Dizer assim, a gente não tem vaga para você, meio que avaliando o perfil pela maneira como se apresenta? Pode gerar algum ruído que ele esteja muito bem vestido para uma vaga que pede algo mais simples? Nesse momento, o que vai fazer bastante diferença é esse recrutador, né? Porque, às vezes, a pessoa está lá para uma vaga mais simples, mas ela está vestida como se fosse para um diretor da empresa. Isso. Nossa, isso, na verdade, aos meus olhos, eu olho assim, nossa, já me chama a atenção para o lado positivo. Ele quer crescer. Que ele quer crescer. Então, isso depende de quem está fazendo a entrevista com aquele candidato naquele momento. Mas, no meu ver, eu acho isso positivamente. Então, para não ficar dependendo do recrutador, é bom avaliar a vaga para a qual está se candidatando. Porque vai que o recrutador não é tu. Não é? Vamos lá, o que mais que a gente precisa entender? Qual O que dá blazer. para eu colocar, já que um blazer aí, ó? Tem Então, algum que dá aí, pra pôr? vamos pôr aqui o blazer.
E a calça, eu quero falar também sobre a lavagem da calça. Então, por exemplo, a lavagem do abinal, ele chega a ser uma média para clara. E aí, geralmente, média para clara chega a ser mais casual. Então, hoje ele está num look casual. E aí, ok, se ele precisar estar mais formal, semi-formal, ele precisa se preocupar. Por exemplo, isso porque eu trouxe uma calça jeans, que poderia ser uma calça de sarja. Um pastor Aleixo. Mas eu vou mostrar o exemplo da lavagem, tanto feminina quanto masculina. Que seria assim, ó. A lavagem, ela tem que ser as duas, ó. Ela tem que, feminina e masculina, ela tem que ser uma lavagem que seja média para escura, porque quanto mais escura a calça, mais formalidade ela transmite, até num look casual mesmo. Mesmo sendo um jeans. Exatamente, então mesmo sendo um jeans, cuidado com a lavagem, muito clara, ela passa muita informalidade, até mesmo desleixo, porque se ela tá muito clara, ela pode passar um aspecto de surrada, então tem que levar isso em consideração. Então a calça mediana, sem rasgo, reta, uma lavagem assim simples, que eu estou bem vestida, não é uma calça a vácuo, uma calça que pode estar ajustada ao seu corpo, nem larga demais, porque senão vai, né, a gente brinca que senão pegou a calça do defunto, e nem justa demais, porque senão pegou a calça da irmã mais nova, né, então tá muito... Mas a calça ali é equilíbrio. Eu sempre falo que em todo momento a gente tem que sempre levar em consideração o equilíbrio. Eu tô ali dentro do equilíbrio, a minha roupa tá ali, olho pro espelho e falo, eu estou desrespeitando alguém, porque eu vou sentar numa mesa, às vezes eu tô na altura de uma pessoa, a pessoa, por exemplo, uma roupa dependendo, ela pode estar muito justa, pode criar um incômodo em quem está conversando comigo, ao mesmo tempo ela pode estar muito decotada, então a pessoa não sabe se vai prestar atenção em mim ou no meu decote. Isso serve para homens também, que às vezes a roupa parece que está estourando na pessoa. Então tem que tomar cuidado nisso, se não está muito justa. Então todos esses elementos, que aparentemente são simples, mas se não são levados em consideração, pode criar um ruído e pode te impedir mesmo. Inclusive eu vi um exemplo de uma moça, como você citou, que ela foi numa entrevista de emprego com uma calça toda rasgada e principalmente, gente, de chinelo. Chinelo é abominável numa entrevista. A entrevista de emprego é um sapato que é preso ao seu pé e principalmente, dependendo da vaga, um calçado fechado. Por mais simples que seja a vaga. Exatamente, né? É um calçado fechadinho, para você não chegar no lugar e tá aquele chinelo, né, de dedo que te deixa muito informal e muito largada, o chinelo que tá fazendo barulho ao andar, então... E isso nem é só para o momento de ser recrutado, de ser admitido numa empresa. Geral. É para a vivência na própria empresa, até por questões de segurança. É muito mais inseguro você estar com uma sandalinha, rasteirinha aberta, que não te dá firmeza, sustentação no passo, do que... Então, isso precisa ser levado em conta também, né? Então, já estamos aí com cara de gerente. Agora já deu uma... E aí, nesse caso, se a pessoa colocar um blazer, o ideal, se ela tiver de camisa, é colocar a camisa para dentro, não para fora. Então, o ideal é que ela sempre coloque para dentro. E, nesse caso, por exemplo, dependendo do estilo que a pessoa esteja, aí ela também tem que remover o tênis e colocar um sapato para ficar mais... Então, pôs um blazer em qualquer situação. Pôs um blazer, camisa pra dentro. Camisa pra dentro. Ok. Se tiver com camisa. Se tiver com a camiseta, ainda assim, pode ficar até pra fora. Camiseta. Tá. Mas a camisa é para dentro. Camiseta gola polo? É camiseta também? Pode, gola polo, pode ser assim? usada também. Assim já deu uma mudadinha. Aí teria que mudar o calçado. Exatamente. Tem gente que até usa com um tênis casual, mas aí tem que saber combinar muito, porque senão pode ficar um pouquinho jeca. Então, tem alguma relação até com a melhora de salário, Vânia? Pode alguém que tem uma presença assim, que passa todos esses conceitos de credibilidade, responsabilidade, já pode chegar ali... Ele é um candidato a crescer na empresa? O olhar, com certeza, nesse momento, ele muda, né? Porque você já chega chegando, mas elegantemente. Exato. Né? E aí, quando vem a comunicação das suas experiências, que já aconteceu comigo, eu mesmo fazendo um processo seletivo, né? Apesar da gente estar na direção de uma empresa, mas eu adoro fazer um processo seletivo. Então, eu olhei o candidato fazendo a entrevista para ele, para um cargo menor, e naquele momento ele já pegou uma promoção, porque ele nem sabia, né? Eu disse, não, essa entrevista aqui não vai mais ser para essa vaga.
eu vou pegar esse candidato para outra vaga. Olha só. Então, naquele momento, ele foi promovido por mim no processo da seleção. Que legal. Então, faz toda a diferença, sim. Sensacional. Pegou as dicas aí? Pega, É viu? isso, gente. Imagem comunica muito quando você tem ciência de que a imagem carrega ciência por si só, comunicando antes de você abrir a boca, viu? Jaque, muito obrigada. Eu acho que a gente já pode ter um quadro por aqui. Sempre que couber, traz Não a Jaque é? de novo. Ai, Pra obrigada. gente saber pelo sobre convite. roupa, sobre presença. Isso, para nós cristãos, precisa ter um valor muito especial, viu? No outro momento a gente conversa sobre isso. Carregamos mensagem. a marca de uma Do mensagem, evangelho, né? né? Do reino. Então, a simplicidade, enfim, o conforto, a elegância faz parte. Amores, agradecendo aqui a Jaque mais uma vez. A gente ainda volta com você, minha amiga. Gostei dessa sua última história, né? Foi uma experiência sua. Sim. Que legal. Então, faz muito sentido. Bem rapidinho, já estamos de volta por aqui, eu e o gerente Abinal. Até já. Até já. A gente está falando hoje aqui no Entre Família sobre algumas oportunidades de emprego, né? Aproveitando os empregos temporários. E não adianta você talvez estar preparado para ingressar em uma área profissional ali, talvez profissionalmente preparado, mas emocionalmente não tá aquela coisa toda, tá com os pensamentos meio bagunçados aí, coração, não sabe nem quais são os sentimentos que você está sentindo ali. Mais um vazio às vezes, uma ansiedade, uma depressão que precisa ser curada e outros transtornos mais também. Quero te apresentar a revista Mente Feliz. Que tal ter uma mente mais tranquila, mais calma e feliz, vivendo feliz conforme o plano de Deus para você, para sua vida, para sua família como um todo. Que tal, hein? E aí, com certeza, uma mente feliz, equilibrada, tranquila, vai desenvolver bem mais no ambiente de trabalho, vai produzir mais, vai criar um ambiente mais agradável, mais gostoso também, que as pessoas vão querer estar mais perto de você. Agora, se tá meio, sabe, aquele meio rabugento, aquela pessoa que não se relaciona muito bem com os outros, ou, como a gente costuma dizer, viu, dando patada aqui e ali, as pessoas não vão querer ficar perto. Por quê? Porque a sua mente não está legal, seu coração, seu emocional não está bem. Agora, se você pedir essa revista e receber aí na sua casa gratuitamente, que é o que a gente está oferecendo, viu? É de graça, você só tem que entrar em contato com a gente agora através do WhatsApp 12982444449. Entre em contato agora e peça a revista Mente Feliz. Quem escreveu foi o Dr. César Vasconcelos, mais de 40 anos atuando nessa área da psicologia. E ele traz aqui, né, a atuação dele na psicologia, no consultório, agregando ali, claro, todos os princípios e valores bíblicos para que você tenha uma mente mais saudável e feliz, tá bom? Você vai entender aqui, por exemplo, uma vida leve, ela começa aqui. Como ter paz mesmo em meio ao caos. Tá tudo bagunçado. Quer ter paz? Talvez o trabalho aí não tá legal, tá aquela bagunça, ou em casa, aquela bagunça. Quer ter paz mesmo em meio a tudo isso e levar essa paz a outros? Então entre em contato com a gente agora, tá bom? Telefone 0, o código da operadora, 12 21 27 31 21. Ou WhatsApp, mais fácil, né? 12 98244 4449. Peça a sua. Interações chegando pra gente agora. Agora é tudo pra você responder, viu, Minha? Rosana Siqueira de Taubaté queria uma dica para voltar a trabalhar depois de muitos anos cuidando da casa. O que eu posso colocar no currículo se eu nunca tive um registro? Como é que a gente falou aqui, né? A primeira coisa, sinceridade na hora da comunicação, no seu momento da entrevista. E foi falado agora sobre a revista Mente Feliz. E eu vou pegar essa palavra, Mente Feliz, até porque eu acredito muito nisso. A pergunta é, como está a sua mente? Eu digo que a nossa mente, ela é a nossa pior e a nossa melhor arma. Se você usar ela para pensamentos positivos, né? A gente que tem um conhecimento bíblico dentro da nossa fé, palavra tem poder. E aí eu pergunto para você, o que você está dizendo para você? Você tem que ir para esse momento da sua entrevista com a sua mente com um pensamento positivo. Ai, mas eu estou há muito tempo dentro da minha casa. Não se menospreze. Você é a primeira pessoa que precisa acreditar em você. E aí, dentro disso, eu tenho certeza que a sua atitude
de chegar lá neste momento do processo seletivo, já vai mostrando uma positividade. E aí é como tornar aquele momento familiar para você. Quando você vê, você já passou pelo processo seletivo, você já falou aquilo até que você nem achava que ia conseguir dizer, mas como você trabalhou a sua mente em casa, com os seus pensamentos positivos e acreditando em você, então a pergunta que eu vou deixar aqui é, você está saindo para fazer esse processo seletivo acreditando que você vai conseguir? Eu deixo essa pergunta para reflexão. Sensacional. Perfeito. Muito bom. Começa por pedir a revista Mente Feliz, hein? Garante a sua agora. E considerar mais uma vez a importância de, mesmo você que é dona de casa, maravilhosa, mãe, dedicada a essa família, não precisa e não deve, aliás, deixar de investir em conhecimento. Mesmo que seja uma formação tardia, é uma formação. Mas, Darleide, eu já tenho idade, Vânia, eu já tenho idade. Você tem a idade que tem para viver o que tem para ser vivido. Então, as mães, as donas de casa estão dedicadas aos seus lares, às suas famílias. Continuem estudando. Faz um curso à distância, um curso que demora 3 anos, nem que você demore 6, mas você está estudando. Na hora que for possível, você quiser voltar ao mercado de trabalho, que você achar que deva voltar ao mercado de trabalho, você tem uma formação, um conhecimento, um estudo, algo para agregar. E aí você chega lá com esse currículo e diz assim, moço, eu não tenho experiência, mas eu tenho conhecimento e uma vontade imensa de fazer, de atender a sua necessidade e alcançar o objetivo. Fica mais fácil, né? E por mais que essa pessoa esteja dentro de casa, gente, que é um trabalho que domina maravilhoso o tempo todo, né? Mas... tira um tempo essencial, mas assim, eu vou colocar uma outra questão aqui. O que você anda lendo e o que você anda assistindo? Porque hoje a internet, ela está aí para nos ajudar, com uma facilidade muito grande, né? Na época do Covid ficou muito bem claro isso, na questão dos processos de cursos EAD. Lógico, você precisa estar disciplinado para fazer isso, porque o EAD, ele te exige isso. Então, você que está hoje nesse processo de fazer, que está dentro de casa, que está fora do mercado, por N situações, procure estudar. Procure na internet cursos, pessoas, coloque isso no seu currículo. Eu estudei isso, eu fiz esse curso, eu assisti essa palestra. Então a pergunta é, o que você está lendo e o que você está assistindo na internet? Como você está utilizando o seu tempo para fazer diferencial no seu currículo profissional? Mais uma vez, a oportunidade de pedir a revista Mente Feliz. Começa lendo sobre você, sobre saúde mental, que já deslancha. 98244-4449. Tá aí para você, ó. 98244-4449. Mais uma interação chegando pra gente. Quem chega por aqui é o Luan Cardoso. Oi, pessoal. E aí, Luan, tudo bem? Tenho visto muita vaga temporária online. Como saber se é uma empresa séria antes de enviar meus dados? Aí, interessante, viu? No meio onde tem tantos golpes, como saber se é realmente uma empresa séria para enviar os dados dele, né? O que ele tem que fazer, o passo a passo? A internet, ela está aí hoje para facilitar a gente para trazer essa informação. Busque dentro da internet, do Google, quais são as informações sobre aquela empresa, se realmente ela existe, se ela é verdadeira, né? A questão de ser vaga temporária online, hoje a minha equipe ela é toda PJ e cada um trabalha em home office, que é o modal de trabalho que hoje está tomando conta do mercado. Então, o fato de ser online não pode lhe causar uma insegurança. Mas a questão sobre a informação sobre a empresa que você vai participar do processo seletivo, você busca informações sobre essa empresa para saber se realmente ela é real, se ela existe realmente, né? Show. Mais uma. Vem para cá. Você que manda a interação pra gente, confia, está acompanhando o nosso trabalho também, obrigada. Eliane Rodrigues de Ponta Grossa, eu faço faxina, mas queria aprender algo para ganhar um pouco mais. Que tipo de curso rápido pode me ajudar? A questão é assim, você precisa fazer algo que tenha a ver com você. Então, para cada pessoa, vai ser algo específico. Você tem que olhar para dentro de você e fazer a seguinte pergunta. O que eu faço, que eu gosto e que faz brilhar os meus olhos e que por mais que
eu passe a noite fazendo aquilo, trabalhando, eu não vejo isso cansativo, isso para mim não torna como um fardo. Então, é isso que você vai fazer. Você vai procurar cursos dentro disso que faz brilhar seus olhos, que você faz com amor, que com certeza que quando a gente faz com amor, que é o que eu faço ultimamente, seleção e recrutamento de pessoas, faz toda a diferença na sua vida. Um dia uma manicure me contava assim, Darlide, eu já tive outras oportunidades, trabalhei em outros setores, fiz outros trabalhos, mas nada brilha meus olhos como faz brilhar quando eu estou como manicure. Então ela voltou, deixou todas as experiências que ela teve depois, porque as pessoas, não, você tem talento, vai lá, outros trabalhos. Ela foi, mas ela disse, é aqui que eu gosto. Então é isso que alguém vai dizer, mas assim, eu gosto disso em comparação até com outros trabalhos, com talvez uma remuneração melhor, mas é aquilo que ela gosta, né? Então sua fala é muito acertada de fazer a gente buscar o que vai me fazer sentir assim, competente, atuando como eu estou atuando agora. Quem mais perguntou pra gente coisas boas aqui? A Sônia Silva, de Teresina. Meu filho terminou o ensino médio e ainda não arrumou nada. Que curso técnico vale mais a pena hoje em dia, Vânia? A verdade é que assim, o mercado está muito abrangente. O que faz a diferença é o seu filho procurar, ele ter um direcionamento. Hoje nós temos várias instituições que trabalham direcionando esses jovens. Eu não sei se eu posso citar alguns aqui, né? Mas você tem que procurar essas instituições que faz o direcionamento desse jovem para o mercado de trabalho. Isso é algo que faz toda a diferença. Mas que tipo de empresa, por exemplo? Você pode citar essas... Nós temos empresas que trabalham justamente encaminhando jovens para estágios. Nós temos o CIEE, que é uma instituição maravilhosa, que já pega aquele jovem que a partir de 14 anos, se eu não estou esquecida, que já encaminha esse jovem para o menor aprendiz. E ele não precisa estar literalmente fazendo um curso técnico, ele precisa estar estudando. Isso é um requisito realmente necessário para a inclusão no mercado. Mas a partir dos 14 anos, esse jovem ele já pode ser incluso no mercado, sendo direcionado pelo CIEE. Muito bem. Dicas, sugestões com a Vânia, profissional de excelência, que ralou muito, né? Buscou muito se desenvolver e crescer para entregar o melhor que ela tem feito. Aqui também a gente trabalha para entregar o melhor para você. Somos pessoas dedicadas a fazer o que nós estamos fazendo aqui com uma intenção única de fazer chegar até você a mensagem de esperança, na qual nós cremos e por ela um dia nós fomos alcançados, de compreendermos para além do dia a dia comum o extraordinário de Deus. Tem pessoas no fundo do poço, tem pessoas desacreditadas, desesperançadas, sem acreditar mais em nada nelas mesmas, zero. Nas possibilidades, zero. Estão desacreditadas de tudo, não tem vaga de emprego que me caiba, não tem quem me queira, não tem quem me olhe, não tem valor em mim. Nós estamos 24 horas por dia na TV, na internet, nas rádios, na rede de rádio pelo Brasil, comunicando vida, esperança, confiança, o amor de Deus alcançando a milhares de pessoas graças à presença com a gente dos Anjos da Esperança. Senão nós não seríamos o tamanho que somos, não faríamos o que temos feito e ainda queremos fazer mais para o reino de Deus. Obrigada a você que é Anjo da Esperança, que nos apoia financeiramente, você que nos assiste, é convidado a ser Anjo da Esperança também, nos dar as mãos para juntos fazermos ainda uma revolução nesse país e além mar também, comunicando Jesus. Quer ser um Anjo da Esperança? Você pode começar agora, pode tornar-se agora sendo um Anjo da Esperança. O valor você decide, 10, 20, 30, não importa. Importa que, olha, com a sua ajuda vai chegar em casa, por exemplo, estudos aos milhares. Um dos estudos que nós lançamos por aqui, inclusive o que eu escrevi, Sem Tabus, chegou a muitos, mas muitos milhares, cerca de 50 mil pessoas receberam esse estudo em casa sem pagar um tostão, porque talvez se nós cobrássemos, elas não pediriam, mas como temos os Anjos da Esperança, nós enviamos gratuitamente para elas. Chave Pix é anjos@novotempo.com, anjos@novotempo.com. Ai, Vânia, obrigada, viu?
Eu é que agradeço imensamente pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Obrigado. Foi maravilhoso Foi poder muito... contribuir, né? Obrigado. E reforçando essa questão da mente. A mente é algo que hoje nos traz até o lado negativo, que vem a questão da depressão, do suicídio, que é um outro assunto para uma outra oportunidade. Mas faça a diferença começando a trabalhar a sua mente, pensando positivamente. Obrigada. Perfeito. O site aparece aí, ó, para você. BM Vagas. bmvagas.com.br. Tá aí para você, tá bom? Agora, dentro de tudo que a gente conversou aqui, a Vânia bem trouxe esse ponto, Vânia, que eu até destaco o que a gente encontra na Bíblia, Lucas 16, verso 10. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Talvez você que está buscando uma oportunidade de trabalho ou já está trabalhando em alguma área temporária e talvez até pensando aí, né? É só por um tempo, não preciso me esforçar tanto, não preciso... tá dando o meu máximo aqui, é só para eu levantar esse dinheiro, depois eu vou sair e tá tudo certo. Não. A gente tem que ter sempre em mente que nós estamos fazendo não apenas para os homens, não para um chefe ou para ganhar o prestígio de alguém aqui nessa terra. Pensando que nós estamos sempre buscando o melhor para dar a Deus. Porque tudo que a gente faz envolve adoração a Deus. Porque é a Ele a quem nós estamos representando aqui nessa terra. Nós representamos algo muito maior. E quando eu falo isso, me vem à mente também José do Egito. Você lembra quando ele foi escravo na casa de Potifar? Ele era, vamos colocar, um emprego temporário ali na casa de Potifar e ele deu o seu melhor. Naquilo que veio às mãos dele para poder fazer, ele deu o seu melhor. E isso foi reconhecido, e até mesmo a Bíblia diz que o Senhor abençoava, o Senhor estava com José e tudo o que ele fazia prosperava. Então, onde ele estava, ele era uma bênção. E fica isso para mim e para você. Onde nós estivermos, dar sempre o nosso melhor, ser uma bênção onde Deus nos colocou. E eu fecho aqui ainda trazendo Colossenses 3:23, que diz o seguinte: tudo quanto fizeres, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não como para os homens, porque a bênção, ela vem de Deus, tá bom? Confia, entrega e vai dar tudo certo, tá? Amém. Obrigado a todos. Amigo. Valeu. Obrigada, meus amores, pela companhia. Beijo pra você. Fica com Deus e até o próximo. Se Deus quiser. Vida e saúde coladinho com a gente, hein? Valeu, tchau.